Olá, ouvinte, aluno e amante do conhecimento, bem-vindo a este podcast. Eu sou Guilherme e irei te acompanhar por esta viagem na história da indústria. Quando pensamos em primeira revolução industrial, somos facilmente levados de volta à Inglaterra do século XVIII. Isso porque a Grã-Bretanha pode ser considerado o berço da indústria moderna. Até o início dos anos de 1700, a população britânica habitava principalmente os campos onde se plantava e colhia alimentos. Como já vimos na aula anterior, as inovações tecnológicas surgem em diferentes contextos e sociedades. E mesmo antes da primeira revolução industrial, surgiram ferramentas que proporcionaram o crescimento da produção alimentícia e, por consequência, o crescimento populacional. Em 1750, haviam cerca de 5,5 milhões de pessoas vivendo na Inglaterra. 100 anos depois, em 1850, a população era de aproximadamente 16,5 milhões. Tal crescimento gerou necessidade de novas tecnologias que pudessem aumentar ainda mais as produções, seja de alimento, roupa ou outras necessidades. A partir de então, um dos focos passou a ser o aprimoramento de ferramentas e máquinas que utilizassem água. Voltando à aula anterior, podemos nos lembrar de que tecnologias são ferramentas ou comportamentos que moldam a natureza para benefício da humanidade. A roda d'água é uma tecnologia que surgiu no Império Romano, utilizada para levar água do ponto mais baixo para pontos mais altos, e posteriormente em moinhos para moagem de grãos, irrigação, drenagem e mais à frente na história, produção de energia elétrica. A roda, com certeza, é um dos maiores descobrimentos da humanidade e considero descobrimento e não invenção, pois é possível encontrar na natureza objetos que tenham forma de roda, como troncos de árvores ou pedras. Mas o domínio da natureza aqui novamente leva a humanidade à evolução. Vamos agora observar outro tipo de roda que foi muito importante nesse contexto de criação da indústria. Isso mesmo, criação. Até o momento não haviam fábricas e processos de produção em massa. A maior parte do trabalho era desenvolvido individualmente e geralmente artesanal. A roda de fiar era um instrumento muito importante nesse período da história, pois era utilizada para produzir os fios de algodão que posteriormente serviriam de matéria-prima para os tecidos. Porém, a roda de fiar não era tão eficiente. Com uma demanda crescente a partir do aumento populacional, era necessário aprimorar o processo, aumentando a produção e diminuindo o tempo. Basicamente, os princípios que norteiam a indústria até hoje. Afinal de contas, você já deve ter ouvido que tempo é dinheiro. Richard Arkwright foi o responsável por melhorar a roda de fiar e também por alterar os processos de fabricação. A partir de melhoramentos, a roda de fiar que produzia apenas um fio por vez, sendo necessária uma mão de obra muito especializada, foi alterada para o bastidor hidráulico que passou a produzir centenas de fios. Nesse momento, o moinho de água proporcionou a movimentação de diversas máquinas, que por sua vez eram mais simples de operar. A necessidade de alta produção fez gerar grandes prédios onde se instalaria o maquinário, criando assim as primeiras fábricas. Para operar essas máquinas, Arkwright teve a ideia de recrutar trabalhadores dos campos e de pequenas cidades. Em torno do moinho, construiu edifícios para moradias, igrejas, bar e mercearia. Assim, os trabalhadores eram atraídos pelo conforto proporcionado por essa urbanização e pela possibilidade de se empregar toda a família, incluindo mulheres e crianças. Para aumentar a produção, a fábrica funcionava 24 horas por dia e os trabalhadores eram divididos em turnos de 13 horas. Assim, foi criada a jornada de trabalho nos moldes que conhecemos hoje. Este modelo de urbanização é visto até hoje. Geralmente, cidades industriais que desenvolveram a partir da instalação de alguma fábrica possuem uma arquitetura em torno da mesma. É possível facilmente identificar nesse tipo de cidade que os bairros são povoados por trabalhadores dos mesmos setores, tendo geralmente um bairro para os operários de chão de fábrica, outro para supervisores e outro para funcionários de cargos mais altos. Sendo assim, o impacto da indústria em uma sociedade não se dá apenas na economia, mas também no contexto sociocultural, onde os costumes irão variar com a localidade.
Sabemos que foi na Inglaterra que surgiram as primeiras indústrias, mas até o momento não foi dito por que disso ter acontecido lá. Quais foram os primeiros elementos que proporcionaram esse salto de produção de bens? Para responder essa pergunta, precisamos olhar de perto como essa nação no século XVIII se encontrava em diversos aspectos. O historiador Eric Hobsbawm fez uma análise da Inglaterra nesse período em seu livro Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Nesta obra, o autor britânico busca observar a Grã-Bretanha pelos olhares de diversos visitantes estrangeiros que relataram sua passagem pelo território nesse período, e será a partir dessa mesma visão que iremos nos orientar nessa jornada. Em 1750, metade do século XVIII, um viajante que desembarcasse no litoral de Dover, vindo do continente europeu, com destino a Londres, ainda enfrentaria uma viagem bem desgastante, com necessidade de algumas paradas para dormir em hospedarias. Os mais ricos poderiam se deslocar de carruagem, enquanto os mais pobres precisavam viajar a pé ou tomar uma embarcação costeira que era muito mais lenta e imprevisível. De todo modo, o mundo sem os motores a vapor demandava tempo, paciência e era um tanto quanto imprevisível. Os campos da região centro-sul da Grã-Bretanha impressionavam os viajantes vindos do continente. A produção era vasta, as fazendas eram organizadas, limpas e passavam a impressão de conforto. Porém, essa condição não se estendia às demais regiões da Inglaterra. Chegando a Londres, os turistas se impressionavam com o tamanho da cidade. Em 1750, haviam ali cerca de 750 mil habitantes, sendo assim a maior cidade da Europa cristã, cerca de 2 vezes maior que Paris, capital da França. De toda forma, o deslumbre do visitante se limitaria ao tamanho e ao caos deste grande centro, pois essa não era uma cidade confortável de se viver, não era bem iluminada, as ruas não eram calçadas ou limpas. Londres atraía os visitantes por ser esse gigante urbano e pressionava quem a visitava. No coração da Inglaterra se concentrava a maior parte da população e fora dali não haviam cidades com mais de 50 mil habitantes. Isso não quer dizer que as outras províncias britânicas não eram importantes, muito pelo contrário, foram elas que proporcionaram de fato o crescimento inglês. A Marinha Britânica era motivo de orgulho para a coroa. Os portos de Liverpool estavam em constante crescimento e por ali faziam todo tipo de comércio de produtos coloniais, tais como escravos, chás, tabaco, algodão. O ambiente portuário não era o mais agradável para um turista comum, mas tabernas e prostitutas eram o que desejavam os marinheiros que ali desembarcavam após longas jornadas no mar. Os marinheiros estes que, em 1700, estavam no comando de 6.000 navios e transportavam cerca de 500 mil de toneladas de mercadoria. Neste período, a extração de carvão nas minas de Newcastle e os produtos industrializados de Birmingham, Sheffield, Staffordshire, East Anglia e Yorkshire já chamavam a atenção por sua qualidade. Todo o volume de produção e extração de matéria-prima era conseguido graças a máquinas a vapor, que proporcionavam a um operador a capacidade de trabalho de milhares de homens. Este invento, alcançado pela engenhosidade dos britânicos, será nosso principal objeto de estudo nessa aula. E agora que você fez um breve passeio pelas regiões da ilha britânica, é possível entender que a Inglaterra chegou à Revolução Industrial não apenas pela invenção de uma máquina, mas por toda uma organização social e econômica, onde cada região com sua produção alcançava o crescimento e expansão de um dos maiores impérios que a humanidade já viu. Todo esse contexto político-social e as inovações tecnológicas que levaram à criação da indústria moderna são importantes para chegarmos ao ponto de estudo desta aula. Como todo pesquisador sabe, nada é criado a partir do zero. Sempre existe um aprimoramento ou uma observação da natureza que inspira novas ferramentas. Segundo este pensamento, era necessário entender que a máquina a vapor foi um dos componentes que proporcionaram a primeira revolução industrial, mas não foi o único nem o primeiro. Podemos dizer que o motor a vapor foi o que impulsionou e solidificou essa industrialização,
pois, apesar da importância e empregabilidade da roda d'água, as máquinas que utilizavam esse princípio estavam longe de seu pleno potencial de trabalho. A história do motor a vapor começa muito antes do século XVIII. Herón de Alexandria, um cientista grego, foi um dos primeiros a experimentar o potencial do vapor de água. No primeiro século depois de Cristo, este matemático e mecânico era conhecido por inventar ferramentas que manipulavam a água, o vento e o vapor. Entre suas criações está a Eulípila, uma esfera com duas saídas em lados opostos, posicionadas de tal forma que, ao encher a esfera com água e posicioná-la em cima de uma fogueira, esta produzia um movimento circular em torno do próprio eixo. A esfera era sustentada por duas hastes fixas no chão, mas que permitiam o movimento. O princípio da manipulação do vapor de água para produzir trabalho ficou conhecido desde então, porém controlar tanto potencial sempre foi o maior desafio. Pense numa panela de pressão utilizada hoje em nossas casas para cozinhar alimentos. Qualquer mínimo desgaste da válvula de pressão, da borracha de vedação da tampa, ou até mesmo uma parte da panela que empene é o suficiente para o vapor escapar e a panela não conter a pressão necessária. Hoje em dia, temos conhecimento e tecnologia para produzir aço forte o suficiente para conter grandes pressões, e isso só foi possível graças ao estudo de vários cientistas e inventores britânicos. Por falar na panela de pressão, foi a partir desse invento criado pelo francês Denis Papin em 1679 que Thomas Savery, um engenheiro inglês, quase 20 anos depois, em 1698, criou um mecanismo para extrair água do fundo das minas de carvão. Este mecanismo se fazia urgente na época, pois as principais minas britânicas, que ficavam mais na superfície, já estavam quase totalmente exploradas e era necessário cavar cada vez mais fundo para extrair o carvão. O princípio desse mecanismo era aquecer a água em uma caldeira para criar uma diferença de pressão e com isso movimentar a água do fundo da mina para cima. A máquina trabalhava com uma potência de 1 HP, porém não era robusto o suficiente para aguentar o aquecimento e resfriamento constante que gerava a diferença de pressão. Assim, era comum ocorrer explosões devido ao desgaste das válvulas manuais e da estrutura metálica. Outro inconveniente era que esse mecanismo de Savery só conseguia levar a água até determinada altura. Quando se precisava ir mais fundo nas minas, ele se tornava obsoleto. Em 1712, Thomas Newcomen iniciou o estudo de um mecanismo para aplicar em uma mina de estanho que ficava na Inglaterra, na região de Cornualha. Esta mina ficava constantemente alagada e para realizar o trabalho de drenagem eram utilizados cavalos, o que gerava muito desgaste. Newcomen utilizou o princípio de um motor a combustão desenvolvido teoricamente pelo francês Denis Papin e construiu um motor que utilizava um pistão que movia uma viga mestra para puxar a água do fundo da mina. Para entender melhor o funcionamento do mecanismo, precisamos imaginar um pêndulo equilibrado no centro. De um lado, existe uma haste fixada no pêndulo e no pistão, que por sua vez é alimentado com o vapor produzido por uma caldeira. O vapor entra no pistão, que se move para cima e posteriormente é resfriado e se move para baixo. Este movimento faz com que o pêndulo também se mova e do outro lado eleve a água do fundo da mina. Com o mesmo custo diário, a máquina de Newcomen extraía 4 vezes mais água do que os 2 cavalos anteriormente. Porém, a máquina não era perfeita. A necessidade de resfriamento do pistão, por muitas vezes, fazia com que o líquido se acumulasse no próprio pistão, chegando a causar a parada do mecanismo. A máquina foi muito utilizada e até hoje é possível encontrar algumas que trabalham na Inglaterra. Devido ao funcionamento de sua máquina ser próximo ao da máquina de Savery, Newcomen não pôde patentear seu invento. Com isso, teve que se associar a Savery e criar uma empresa para comercializar a máquina. O mecanismo de Newcomen trabalhava com uma potência de 5 HP, porém gerava um gasto de combustível muito grande. Com sua expansão pela Inglaterra, acabou gerando grande poluição em cidades industriais. Em 1764, um homem muito importante para essa história entra em ação.
Nesse ano, James Watt vê pela primeira vez o mecanismo de Newcomen. Filho de um construtor e proprietário de barcos, o escocês James Watt tinha muito talento para mecânica e logo começou a aprimorar a máquina. Watt fez algumas alterações que tornaram o motor a vapor mais eficiente. Uma das modificações principais foi mudar o mecanismo de resfriamento do vapor do pistão. Watt criou um sistema com válvulas e um condensador separado do pistão imerso em água. Assim, não era mais necessário resfriar o pistão. A diferença de temperatura dos vapores que circulavam eram controlados pelas válvulas e movimentavam o pistão, evitando perdas energéticas e diminuindo as quebras. Outra modificação muito importante foi a criação de um sensor de controle de rotação, que abria uma válvula quando o motor acelerava muito. Essa válvula liberava o vapor quente e diminuía a diferença de temperatura e pressão e, por consequência, também diminuía a rotação do motor. Este pode ser considerado um dos primeiros sistemas de controle autônomo por realimentação. Estas foram apenas algumas modificações que fizeram com que a máquina a vapor evoluísse e impulsionasse a revolução industrial. A máquina de Watt trabalhava com a potência de 10 HP e reduziu o consumo de combustível em até 75% se comparado com a máquina de Newcomen. Após patentear o seu invento, Watt fez sociedade com o industrial Matthew Boulton, que se mostrou interessado em investir. A partir daí, os dois fundaram a Boulton & Watt em 1775 e começaram a comercializar a máquina. Apesar do sucesso, Watt continuou aprimorando seu mecanismo, que posteriormente foi fundamental para outras aplicações, tal como navios e locomotivas. Nesta aula, vimos que a Revolução Industrial iniciou na Inglaterra por meados do século XVIII, e não foi por acaso que isso aconteceu na Ilha Britânica. Alguns fatores contribuíram para este acontecimento, tais como o forte comércio e domínio marítimo inglês, a produção alimentícia crescente e a organização do sul do território. A extração de minério impulsionada pelos inventos de Savery, Newcomen e Watt, e a organização da jornada de trabalho iniciada nas fábricas de Arkwright. Tudo isso tornou a Grã-Bretanha um terreno fértil para o florescer da indústria moderna. Mesmo com seus percalços, a economia girava, empregos eram gerados, cidades se expandiam e o Império Britânico se consolidou como uma potência mundial que dominou o mundo por um longo período de tempo. Na próxima aula, daremos continuidade a essa viagem no tempo e chegaremos à segunda Revolução Industrial, quando as tecnologias iluminaram o mundo. Te aguardo lá, até mais!